Nós já estamos na segunda lição, nós estamos no segundo dia, são 40 dias. 40 dias, esse livro ele tem 40 capítulos, são 40 dias. Marcos, mas quando que a gente vai terminar isso? Olha só, não se preocupa com isso não, não se preocupa com isso não. Tente o máximo você se dedicar a compreender aquilo que Deus está explicando de forma especial em cada lição, tá? Porque toda lição vai falar sobre os nossos propósitos, são 5 propósitos de vida. 5 propósitos de vida condensado, na realidade, em um livro, apenas um livro. Não sei se você se lembra da aula passada, né? Da lição passada, nós falamos sobre nós falamos bem específico onde tudo começa. Tudo começa onde? Tudo começa em Deus, né? O fato da gente ter essa falsa ideia de que nós compreendemos o nosso propósito, ou até mesmo procurarmos pelo propósito, significa que nós não temos comunhão com Deus. Ou até mesmo não tentamos compreender através de Deus o sentido da vida. Então, quando a pessoa ela vive sem sentido de vida, ou ela vive totalmente desmotivada, simplesmente porque ela ainda ou está à procura do seu propósito, ou ela não compreendeu o seu propósito, ou ela principalmente não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque tudo começa em Deus, na nossa origem. Deus nos criou e tem para nós um propósito de vida. Então, tudo que nós conhecemos na palavra leva a gente ter revelação daquilo que a gente procura. Uma coisa, lembra, a semana passada nós falamos sobre isso, é importante rever, né? Porque existem 2 formas de nós buscarmos em compreender o nosso propósito de vida. E a primeira é a especulação, né? Você especular, imaginar, eu acredito que seja, eu acho que o propósito de vida é esse, né? Ou você vive a vida inteira por especulação, ou você vive a sua vida por revelação. Por que revelação? Deus, ele nunca vai trazer para nós algo novo, ele vai revelar aquilo que ele já colocou dentro de nós, que é a eternidade. Nós não estamos falando de religião, gente. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da verdade. Aquilo que Deus traz como verdade, revela para nós aquilo que nós já entendemos como verdade. Então, é mais ou menos uma pessoa chegar e falar assim, Marcos, né, assim, o fulano de tal, você conhece a respeito de como funciona, né, a anatomia do cérebro? Aí você fala assim, olha, não entendo nada de anatomia do cérebro. Então a pessoa ela explica como funciona o pensamento, como que funciona as sinapses neurais, e aí você fala assim, nossa, isso faz sentido, entende? Isso é revelação. Isso é revelação. Só que a revelação só vem por meio de conhecimento. É isso aí. Escreve isso daí. Revelação só vem por meio do conhecimento. Conhecimento de quem? Do quê? Conhecimento da verdade. Ok? Conhecimento da verdade. E é verdade que muitas vezes você ouve tanta informação e você simplesmente não tem convicção de nada. Você fala assim, isso não faz sentido. Então isso não é verdade. Ok? Porque Deus, ele te criou, ele nos criou, ele já colocou a sua verdade dentro de nós. O que impede da gente receber essa revelação, ou da gente ficar especulando muitas coisas, e isso vai perseguir a gente a vida inteira, é o fato de nós não termos o conhecimento da verdade. Amém? Por isso Deus ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Ok, vamos direto ao assunto, né? Nós estamos agora na segunda lição, no segundo dia, e o tema, né, desse segundo dia é: você não é um acidente. Você não é um acidente. Você nunca foi um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. A sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, Deus o aguardava. Essa é a afirmação que começa, né, com o pastor Rick. Ele escreve isso e ele deixa, de fato, ele deixa essa convicção dentro de nós. Como que você pode ter convicção disso? Mediante o fundamento que a gente está falando, da verdade, que é a palavra. Então, por isso, você deve anotar, você deve marcar todos os versículos. Gente, você não pode simplesmente ler. Você precisa pegar a sua Bíblia e você precisa anotar esses versículos. E ali mesmo você anota, parafraseia, ou senão você coloca a data e você coloca aquilo que você entendeu. Ok? A sua Bíblia precisa estar rasurada. Não é pecado você rabiscar a Bíblia. Amém? E olha só. Quando nós olhamos para isso, será? Eu acredito que não entrou os slides aqui, gente. Como isso pode ter acontecido? Não é possível. Nós estamos apenas com um slide. Ok. Graças. É mais importante. Quem conhece Albert Einstein? Quem conhece esse homem? Deus não joga dados, né? Ele coloca, né, assim, Deus não joga dados. Esse trabalho esquece. Isso aqui foi erro de edição, ok? Mas assim, Albert Einstein, ele, para quem não conhece,
é o homem da ciência. Não existe, até hoje, nenhum homem tão inteligente quanto esse homem. Albert Einstein, ele conseguiu provar muitas coisas na ciência, principalmente a respeito da descoberta da física quântica. Olha só, Einstein, sendo o homem mais inteligente do mundo, ele deixou uma coisa bem clara. Ele diz assim que é impossível, o planeta Terra, toda a ciência, ela comprova alguma coisa. Mas ele deixou por experiência própria, de todos os seus estudos, que por mais que a ciência comprove algo, hoje, através de fatos, nada se compara à inteligência de como foi projetado o mundo. Ele disse assim que existe uma inteligência muito maior e que nada foi feito por acaso. Tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua razão. Então, Einstein, ele diz assim, Deus não joga dados. O que significa? Ele chegou um momento da vida dele que ele disse assim, é impossível que tudo isso tenha sido apenas uma explosão. Não, aqui foi muito orquestrado, projetado por uma inteligência sobrenatural. Porque ele dizia que desde a formiga, ela tem uma estrutura, né, biológica, mas assim, ela tem um propósito. As formigas têm um propósito. A Lua tem um propósito. A sua distância, o tamanho, ele diz que tudo tem um propósito. Para que toda a vida, né, ela cresça, se desenvolva na Terra. Isso ele diz assim que a Lua está numa posição correta. Então assim, Einstein foi descobrindo toda a ciência. E até onde ele descobriu, ele chegou a um ponto que ele simplesmente se convenceu. O mundo, toda a criação, foi criado por uma mente geniosa. Nada que a gente descubra hoje vai conseguir chegar perto daquilo que ainda precisa ser revelado. Entende? E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Então, ele deixa bem claro assim, Deus não joga dados, né? Assim, Deus ele não se... Gente, o que ele quis dizer com isso? Deus ele não chegou e ele simplesmente falou assim, vamos ver o que dá. Ele não joga dados. A gente, às vezes, vai tentar alguma coisa, a gente vai fazer isso, né? Chegar e falar assim, vamos ver o que dá, vamos tentar, né? Deus não tentou. Deus, ele já fez tudo bem pensado. Ele criou todas as coisas, todos os detalhes. E aí nós vamos ver aqui, Isaías, é incrível, porque ele fez ele colocou aqui vários versículos que fundamenta toda a verdade que eu e você nós precisamos saber. Isaías 44, 2, tá, gente? Isaías 44, capítulo 44, versículo 2. Ele diz assim, eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Desde o dia que você nasceu, Deus tem te ajudado. Isso é maravilhoso. Então ele fala assim, o seu nascimento não foi um erro, né? Rick escreve, né? Não foi um erro. Então pare de pensar que o seu nascimento foi um erro. Eu lembro quando era pequeno, eu disse isso para minha mãe, assim, eu não pedi para nascer, né? Acho que no momento de rebeldia, no momento de insensatez, né, alguém também pensou assim na vida adulta. Né? Assim, eu não pedi para nascer, por que eu estou aqui? Eu fui um erro. Né? Eu fui um erro. Né? Deus não ficou nem um pouco surpreso quando você nasceu. Porque Ele projetou e Ele sabia como você seria. Aí isso levanta... Gente, esse livro ele é extraordinário porque ele desperta em nós várias questões. E uma delas é que talvez algumas pessoas possam indagar. Se Deus projetou todas as coisas, né? Por que então... Existem pessoas enfermas. Por que existe deficiência? Né? Ou até mesmo assim, por que o pai rejeitou? Por que eu fui órfão? Por que minha mãe rejeitou? Por que eu não conheço os meus pais? Né? Então, isso daí, quando a gente fica indagando essas coisas, de certa forma a gente não vai chegar em resposta alguma. Nós não vamos chegar, nós vamos ficar com dúvida, cada vez mais dúvida. Por isso que Deus ele trabalha com coisas que são, ele mostra os fatos. E aonde que é mostrado os fatos? É através de Jesus. Quando ele diz que Deus o ama, que Deus o projetou, que Deus o escolheu, né? Por isso que a palavra de Deus, ela sempre vai afirmar algo que nos traz dúvida. E não tem jeito, gente. Você vai ter que escolher entre crer na palavra ou viver por especulação. A verdade é que quando você começa a conhecer a palavra e você começa a se colocar à disposição dela e pedindo para que Deus ele venha testificar no seu coração, você pode ter certeza que você não vai ficar com dúvida. Você não fica com dúvida. Entender é uma coisa. Nem tudo a gente vai entender. Mas Deus revela. Einstein, assim como outro cientista, tem vários testemunhos. Eles começaram a questionar Deus diante das suas experiências. E eles começaram a questionar. E a única resposta que eles encontraram foi na Bíblia. Um dia nós podemos falar sobre isso, mas vamos direto para o texto. Aqui, Rick escreve essa coisa é fascinante o que está escrito aqui. Ele diz assim, eu, Senhor, o seu Criador, tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Olha só, e aí ele continua, né? Salmo 138, capítulo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso aqui é o salmista.
O salmista Davi, ele já conhecia o coração de Deus por revelação. Davi ele estava além daquilo que a gente hoje tem buscado. Davi não apenas entendia ou ouvia falar de Deus. Não, ele tinha uma caminhada com Deus. Davi ele caminhava com Deus. Davi ele tinha intimidade, comunhão com Deus. Então aqui nós vemos assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Né? O salmista Davi ele dizia isso. Entenda uma coisa, né? Assim, o que ele escreve? Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele determinou biotipo, a cor da pele, o cabelo, todas as outras características. Ele fez o seu corpo à medida exatamente do jeito que queria. Tem gente que não pode estar na medida correta. Né? Assim, eu não acredito que Deus escolheu isso para mim. Mas talvez isso seja por quê? Porque Deus errou? Não. Foi pela forma como a gente agiu de forma irresponsável. Né? Então, aqui não entra no caso, mas Deus nos fez do jeito que Ele desejava que nós fôssemos. Também determinou talentos naturais que você possuiria. Deu-lhe personalidade singular. Né? E aí ele vai dizer, né, outro versículo mais importante, né? Ele diz assim: tu viste o quanto os meus ossos estavam sendo feitos quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, olha isso, é revelação. Revelação no espírito de Davi. Davi ele tinha intimidade, e ele caminhava com Deus, mas ele já compreendia isso de forma sobrenatural. No seu espírito ele compreendia. Querido, Deus ele já, antes mesmo, a Bíblia deixa claro, antes mesmo de você nascer, Deus ele já te conhecia. Antes dos seus ossos serem formados. Olha que versículo maravilhoso. Antes de você ser feito. Quando você estava sendo formado na barriga, em secreto, você estava crescendo, ali Deus já tinha visto de você, já tinha projetado sobre a sua vida. E ele já tinha escrevido. Ele escreveu todos os seus dias, mesmo antes dos livros existirem. Olha, talvez você fique pensando, assim como muita gente pensa, né? Qual que é o meu propósito de vida? Já está escrito. Essa é a verdade. Já está escrito. Já está escrito. Talvez a gente atrasou um pouco, né? Talvez nós atrasamos pegando atalhos, talvez a gente perdeu muito tempo parado, né? Ou talvez a gente ficou indagando muitas coisas, alguns erros que nós cometemos, alguns pecados, né, que nós cometemos. Isso talvez tenha atrasado o nosso propósito de vida, mas não tem tirado o propósito que Deus colocou. Talvez a gente não cheguemos no tempo devido, mas atrasados nós vamos chegar. Mas nós vamos chegar. Por isso que esse livro é fascinante, porque quando a pessoa perde o verdadeiro sentido de vida, é simplesmente porque ela não compreende isso. Só Deus pode recalcular a rota, colocar a gente de volta no lugar, sabe? E não importa o tempo que tenha passado, não importa a idade que a gente tenha. Deus sempre está recalculando a rota. Porque Ele diz que está conosco e sempre estará conosco. Uma das partes que mais assim, tem me deixado, né, esperançoso é quando eu olho para esse versículo. E Rick ainda ele escreve assim: Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Tem gente que acha que está morrendo cedo, né? E às vezes, sim, mas não é o propósito de Deus. Tem gente que acha que outras pessoas estão morrendo cedo, mas de repente, esse é o tempo determinado que Deus deu, ela cumpriu o seu propósito na terra. Às vezes a gente fica indignados, mas a Bíblia mesmo fala: Deus dá a vida e Ele mesmo tira. Entende? A gente tem que parar de questionar certas coisas na vida e tentar compreender Deus. A gente tem que parar de ficar na especulação e começar a tentar viver por revelação. Isso só podemos ter através do nosso relacionamento com Deus. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. É isso o que está dizendo esse versículo. A Bíblia diz também, em Salmo 139, né, Salmo 139, perdão, nós vamos ver esse versículo um pouco mais para frente, mas aqui, uma parte do livro que Rick escreve, ele diz assim: Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ou seja, toda a existência humana, toda a nossa vida, Deus planejou conforme o propósito dele. Tudo conforme o seu propósito. E se você for analisar, nós temos aqui, no Salmo 139 mesmo: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer um deles existisse. Querido, você tem dúvida de que Deus conhece você mais do que você imagina? Atos 17, 26. Veja isso. De um só homem ele criou todas as raças humanas, para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá.
Olha só, você acha que você está no Japão assim, por acaso? Ou você acha que você está no Brasil por acaso? Você acha que você está na onde você está morando agora, na cidade, no bairro que você está por acaso? Talvez você tenha se colocado aí por uma decisão sua. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas, elas estão sendo conduzidas por Deus. E se você entender isso, muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque aí você não vai querer fazer uma mudança simplesmente porque você deseja. Se a gente levar a sério que Deus tem um propósito para as nossas vidas, nenhuma mudança vai ser feita de forma irresponsável. Nem a mudança do bairro onde você está. Nem a mudança de igreja, como tem muita gente mudando de igreja. Nada disso, gente. Se Deus tem um propósito para mim, eu vou buscar em Deus compreender o seu propósito. Porque eu não quero viver uma vida sem sentido. Eu não quero viver os meus dias, né, de forma tola, mas sim de forma sábia. Porque você já imaginou você está construindo uma coisa? Para pensar. Você já imaginou você está construindo uma coisa agora, e você está dedicando toda a sua vida, seu tempo, seu talento, seus recursos, e você chegar em algum momento que você fica lúcido espiritualmente, ouvindo Deus dizer, e mostrar claro que você não deveria estar nesse lugar? Isso já aconteceu com muitas pessoas. A gente não cita ninguém, mas já aconteceu com muitas pessoas. Então, o que a gente precisa entender é que não importa o que aconteça, Deus tem um caminho já traçado, uma história já escrita para cada um de nós. Ah, Marcos, eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. Mas viver sem buscar por essa certeza, simplesmente porque você não acredita, você corre o risco de viver uma vida trágica. Porque viver uma vida trágica é você viver uma vida sem propósito. Ou você perseguir um propósito, que na realidade é pretensão sua seguir esse propósito. Mas você, na realidade, sabe que você não tem tanta certeza se é esse caminho que você deve seguir. Busque em Deus. Pergunte a Deus. Quantas vezes a gente teve que passar por isso? Né? Assim como eu e a minha esposa, a gente sempre buscou a direção de Deus. Propostas recebemos bastante. E por incrível que pareça, são propostas que qualquer pessoa que pudesse desejar ter uma mudança de vida, né, receberiam tranquilamente. Mas a gente não é movido por isso mais. Nós não somos mais movidos por isso. Nós somos movidos pela vontade de Deus. Por isso é de extrema importância, para mim, estar buscando em Deus a direção. Deus nos deu uma direção. E essa direção está em Jesus. Rick vai falar isso mais para frente, mas vamos caminhar aqui no que ele está dizendo. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Marcos, e as pessoas deficientes que nasceram? Não deu tempo de colocar no slide, mas tem um rapaz que chama Nicholas, né? Nicholas Fujitski. Ele é australiano, algumas pessoas já devem conhecer. Ele é bem polêmico, ele nasceu com deficiência. E assim, ele cresceu, quando ele começou a ganhar consciência da vida que ele tinha, ele começou a criar uma revolta muito grande, principalmente com Deus. É lindo o testemunho dele. Eu posso deixar o link aí abaixo para vocês verem depois. Mas chegou um determinado momento da vida dele que ele começou a ganhar responsabilidade. Com 17 anos, ele se encontra, um pouco antes, ele se encontra com Deus e ele vê Deus revelando para ele o seu propósito de vida. Com 17 anos, ele estabelece uma instituição, e essa instituição ela ajuda o mundo inteiro, e ele é palestrante principal dessa instituição. O nome da instituição se chama Vida Sem Membros, porque o Nick Fujitski, ele não tem nenhum dos membros do corpo, a não ser um pé que ele usa como mão. E por incrível que pareça, ele fala que ele achou o verdadeiro sentido de vida. Olha isso, ele é a pessoa mais feliz do mundo. Você precisa ver esse testemunho. Você precisa ver. Porque ele fala assim que ele encontrou o verdadeiro sentido de vida dele e o sentido de vida dele é Deus. E Deus hoje orienta ele a levar o evangelho e de forma motivacional agir na vida das pessoas para que as pessoas que estão passando por problemas, principalmente os deficientes, não possam desistir da sua própria vida. E todos, por onde ele passa, as pessoas, os testemunhos, os depoimentos são maravilhosos. As pessoas falam que acharam o verdadeiro sentido de vida. Então, assim, a gente precisa parar para pensar. Quando a gente começa a questionar a nossa vida, onde nós estamos. O problema está sempre quando a gente decide caminhar sozinho. Toda vez que você se doa, isso é lá na primeira aula, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Toda vez que você se doa, você não vive para você mesmo, você não se isola, você está sempre entendendo que a sua vida é resposta para a vida de alguém, então você se relaciona com o propósito de ajudar, de trazer para a pessoa consciência
de que Deus existe, de que ele, o seu próximo é o seu irmão, e de que Deus, ele é o seu pai, é o pai de vocês. Toda vez que a gente se relaciona dessa forma, gente, você vai ver, você de fato vai tirar todas as dúvidas da sua incógnita. Qual é o meu propósito? Você vai ver que você está vivendo o seu propósito. Agora, é só questão de você saber a geografia disso, o local, o tempo. Então, a gente tem que parar de começar a viver por especulações e começar a buscar respostas. Respostas coerentes que vai trazer para você um sim, que vai trazer para você um amém. Isso só Deus pode nos dar. Então, por isso, essa incentivação que o pastor Rick, ele sempre está dizendo, caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Então vamos lá, gente. É muita coisa, muita coisa. A semana passada as pessoas falaram assim, você falou algumas coisas que não estava na lição, né? Não estava na lição. Eu falei sim, tudo que estava, mas falei um pouco mais. Né? Porque é impossível. Há muitas coisas que, à medida que você vai lendo, Deus vai revelando para você. Não é, por isso que eu digo, não passe os olhos simplesmente rapidamente, eu preciso ler porque eu preciso participar da aula. Não. Medite sobre isso. Amém? De uma só vez, ele fez todos os povos, através de um único homem, ok? Através de um único homem. Nossa, vocês não estavam me vendo? E eu estava aqui falando. Alguém poderia colocar aí. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo. Estão dizendo que está um pouco baixo. Mas ok, gente, vamos para o próximo, Efésios. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 4. Muito antes que ele estabelecesse um fundamento na terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Uau, preste atenção. O Senhor ele já pensava em você antes mesmo de criar o mundo. Tá? Ele já pensava em você. Rick, ele escreve assim, somos a razão de seu amor. E o que há de mais precioso em toda a criação. O que há de mais precioso em toda a criação. Olha só, você é a razão do amor de Deus. Você é a razão do amor e da criação de Deus. Deus criou todas as coisas pensando em você. Você já começou a pensar sobre isso? Deus criou todas as coisas pensando em você. Ao você acordar, o sol está raiando, o dia, a neve, o sol, a chuva, não importa, tudo ele fez pensando em você. É necessário. Então, assim, pare de reclamar do tempo. Gente, se você entende tudo isso, você não vai ser uma pessoa que reclama. Você não vai ser aquela pessoa murmuradora, mas você vai estar sempre grata a Deus. Você vai ser uma pessoa grata a Deus. Porque todas as coisas foram criadas para você. Ele criou você, ele criou todas as coisas para ele. Mas Deus criou todas as coisas para você e por você. E aí está mais um motivo de você desfrutar a vida com sentido de vida. E não indo e fazendo as coisas que você simplesmente acha que precisa ser feito, ou tipo, vamos deixar a vida me levar, né? Vida leva eu, vamos lá, vamos empurrar com a barriga. Às vezes você conversa com a pessoa está dizendo isso. Mas como é que tá? Estamos indo, vamos ver onde vai. Né? Assim, não, Deus tem um propósito para as nossas vidas, queridos. Preste atenção nisso. Esse livro é extraordinário. Talvez a coisa mais importante que você precisaria saber é que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito. E esses propósitos estão dentro de nós. Precisam ser revelados a nós e em nós. E através de nós precisa ser revelado para as outras pessoas. Eu estou dizendo, você tem um propósito de vida. Você tem um propósito de vida. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a terra. Deus decidiu dar a vida por nós. Por quê? Porque nossa vida estava sendo vivida de qualquer forma. Agora, como que ele dá essa vida? Tendo um relacionamento. Ele decidiu viver para sempre ao nosso lado. Sempre, para sempre. Vamos lá, próximo versículo. Tiago. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Olha isso. Ou seja, Deus ele criou a gente. É lindo esse versículo. Ele fez com que nós nascêssemos e por meio da palavra da verdade, a fim de que ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Não tem nenhum ser mais importante, mais valioso na Terra como você. Não existe. Deus ele fez você a coroa da sua criação. A Bíblia confirma e afirma isso. Deus ele fez o mundo para o homem. E ele criou, lembra que ele tem até aquele versículo? Deus fez, né, não fez o sábado, não fez o homem para o sábado, fez o sábado para o homem. E da mesma forma Deus criou o mundo para o homem. Deus criou todas as coisas para que a gente pudesse desfrutar. Agora, a forma como nós vamos fazer isso
determina se a gente está vivendo o nosso propósito. Ou a gente está vivendo um dia de cada vez, tentando viver a vida, ou a gente está vivendo ao lado de Deus e a gente está vivendo com sabedoria. Lembra, semana passada nós falamos sobre isso, né? Não estava no livro, mas o salmista, ele diz isso. Um homem, você quer ser sábio diante de Deus? Homem, você quer ser sábio diante de Deus? Ore a Deus pedindo, Senhor, Pai, me ajude a contar os meus dias. Me ajude a viver os meus dias segundo o teu propósito, segundo o teu coração. Tá bom, eu vejo o que mais falta na nossa vida é revelação. É revelação. E a revelação você não consegue sozinho. A revelação a gente só consegue estando em comunhão com o Espírito, que é a sabedoria de Deus, é o próprio Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, e em comunhão uns com os irmãos, uns com os outros. A Bíblia fala, o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. É na comunhão que nós podemos obter revelação. É só na comunhão. Você quer ver? Comunhão intensa em casa. Você viver sozinho, você nunca vai obter resposta. Né? Os casamentos, às vezes você tem comunhão intensa, e ali, naquela intensidade que você está ali, né? Às vezes uma discussão simples, revela que você é impaciente. Mas também revela que você tem muita paciência. E revela também que você é uma pessoa que ama. Revela também que você é uma pessoa perdoadora. Revela também que você é uma pessoa que ama além das condições. E revela também que você tem equilíbrio próprio. Se você não está em comunhão, você nunca vai saber a condição que você está vivendo. E o que de fato você precisa. Você só vai saber se você pode perdoar e amar mesmo quando você é traído. Quando você é decepcionado, quando você é frustrado. Não tem como. Você só vai funcionar. Escute isso. A sua vida só vai funcionar de verdade quando você está em comunhão. E o que a gente faz? Muitas das vezes nós nos afastamos das pessoas. Principalmente as pessoas que para nós é complicadas. Para nós são pessoas mais difíceis. Então a gente acaba se afastando dessas pessoas. Na realidade a gente está se afastando do nosso propósito. Escreve isso aí, ó. As pessoas difíceis, elas te caminham para o seu propósito. As pessoas difíceis, as pessoas de difícil relacionamento, revela para mim o meu propósito. Vai revelar o seu propósito. E aí, se você fica fugindo, se você fica se afastando das pessoas, evitando as pessoas, com certeza você está evitando revelar o seu propósito. Olha lá, né? Vamos para o próximo. É muita coisa que nós podemos tirar de ensino. Isaías 46, 3, 4. Escute o povo de Israel. Escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos, desde que vocês nasceram. Eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, e eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Olha aí, promessa de Deus. Essas são as promessas de Deus. Para o povo de Israel, mas também é para nós hoje. Porque Deus, ele não muda. O seu amor, ele sempre foi atemporal. O seu amor é eterno. Deus, ele ama você incondicionalmente. As promessas que ele deu para o seu povo continua sendo estabelecida para aqueles que creem. Continua sendo revelada para aqueles que creem. Ah, eu não creio muito na Bíblia. Não tem problema. Até isso Deus respeita em você, sabia? Deus, ele respeita o seu tempo, ele respeita a sua decisão. Sempre vai respeitar. Mas o desejo dele é que você não fique apenas com a palavra escrita. E que além de crer na palavra, você que crê, ele deseja revelar. Então, queridos, a palavra ela está aí para que a gente pare de viver por especulação e a gente comece a acreditar. A partir do momento que nós começamos a crer na palavra e nós começamos a ter relacionamento com Deus, no momento de oração, no momento de comunhão com os irmãos, no momento de comunhão com a igreja, esse é o momento que Deus começa a revelar através do seu Espírito. Ele precisa ter pelo menos alguma coisa que vai nos conectar. E o que ele está nos dando aqui? Esse livro, esses 40 dias que nós vamos estudar, nós vamos receber muito da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que faz essa ponte para que a gente possa ter a revelação. Então eu tenho a palavra, eu passo a crer nessa palavra, e a palavra ela me revela aquilo que de fato já está dentro de mim. Talvez você não aprenda nada de novo. Talvez você não aprenda nada de novo. Porque tudo que Deus revela ao nosso coração já existe dentro de nós. Nós somos eternos, fomos gerados nele, nós fomos criados nele. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus nos gerou nele. Então se você estava com ele, e eu estávamos com ele, se nós estávamos com ele, tudo que é dele também é nosso. A nossa natureza precisa ser manifesta. Porque você não é outra coisa a não ser filho. Deus te criou. E ele colocou dentro de você e dentro de mim a eternidade. De onde a gente jamais deveria ter perdido a consciência. Gente, é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. A natureza revela o Criador. Rick, ele escreve assim: o Senhor não age de forma aleatória.
Então, ou seja, lembra lá na frase de Einstein, né? Assim, o Senhor não está jogando dado, ele não está tentando. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos ou outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com exatas especificações que tornam possível a vida humana. Olha só, todas as evidências disponíveis na ciência biológica sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Veja isso, isso é fato, tá? Isso é fato. Está falando de ciência, né? Ele está falando da ciência, ciência básica. Toda vez que a ciência se desenvolve ou que ela consegue descobrir algo, ela percebe que tudo foi criado com um propósito, com um objetivo. Nada foi feito por acaso. Entende? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia faz a mesma constatação milhares de anos. Deus formou a terra, ponto. Ele não criou para ser vazia, mas formou para ser habitada. Isso é extraordinário. Em Gênesis. Por que Deus cria todas as coisas primeiro, depois ele cria você? Por que ele criou o homem por último e depois descansou? Por quê? Por quê? Porque Deus ele queria. Tem gente que fala que Deus não queria opinião, né? Pode ser, pode ser. Mas ele fez todas as coisas para depois colocar o homem e dizer que o homem poderia desfrutar de tudo. Entende? Então tudo que o homem precisa, tudo que o ser humano precisa, eu e você nós precisamos, está na natureza. Está na natureza. E às vezes o que a gente desenvolveu hoje, na realidade a gente não estaria precisando. Nós não precisaríamos dessas coisas. Então, pelo fato do homem não conhecer o coração de Deus, não consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Às vezes a gente está vivendo um conceito de vida de que o mundo nos ensinou, o que é ser próspero, sabe, o que é ser abençoado. Mas a gente não está entendendo que ser abençoado é você compreender através da revelação, através da palavra de Deus, o seu propósito de vida. Fala sério, quando você sabe do que você está fazendo, que você nasceu para fazer aquilo, não importa. Pode vir outras propostas, pode vir o que for, você vai saber realmente o que é a base da sua felicidade, da sua paz, da sua existência. Então você não vai trocar isso por nada, entende? Você não vai trocar isso por nada. O que a gente precisa entender é justamente isso que o Rick está dizendo. Não dá para descobrir o nosso propósito sozinho. Só é possível caminhando com Deus. Só é possível ter um relacionamento com Deus. Porque é Ele que sabe todas as coisas. Se você acha que, se você já é crente, já há tanto tempo, se você é um cristão e você ama a palavra, você conhece a palavra, você precisa buscar por revelação. Porque Deus ele se apresenta quando a gente tem essa intenção. Não é simplesmente dizer amém e ficar com a palavra. Não, gente. Nós precisamos saber o que ela de fato está me apontando. Ela simplesmente me mostra o caminho. Ela não revela tudo. E Deus é assim, Ele não revela de tudo. Porque Deus fez tudo isso. E que ele faz essa pergunta? Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus criou todas as coisas? Porque o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é Deus, mas Ele é um Deus de amor. A base principal, o que descreve esse Deus criativo, o que descreve esse Deus com uma inteligência sobrenatural, jamais vista e entendida por ciência, é porque Deus ele é amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencial e confiável, ele diz. E é isso mesmo, nós precisamos confiar em Deus. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Se eu e você nos entendemos, eu lembro que no início da nossa caminhada, eu e a Juliana, quando nós decidimos fazer um compromisso sério com Deus, foi quando nós estávamos no Brasil. Eu recebi uma orientação de uma pessoa muito sábia. Ela disse assim, olha, nem sempre você vai ter respostas, mas você precisa confiar. Você precisa confiar em Deus. E eu lembro que a oração foi, Deus está te levando para o Japão, né? Está levando vocês, e vocês vão para onde Ele soprar. E eu não entendia muito aquilo que estava sendo ministrado na nossa vida, né? Mas hoje eu compreendo plenamente. Sem confiar em Deus, sem confiar na sua palavra, sem confiar naquilo que a gente está lendo aqui, nós não podemos ter revelação de confiança, ao ponto de você confiar. Você sempre vai ter aquilo lá, será que é? Será a verdade? A verdade é que todo lugar com Deus é o lugar certo. Todo lugar que nós estivermos com Deus é o lugar certo. Aí você fica pensando, será que eu preciso estar em outro lugar? Será que eu preciso estar, né, nos Estados Unidos? Será que eu preciso estar no Brasil? Será que eu preciso estar aqui no Japão? A verdade é que todo lugar, gente, com Deus, quando você entende, você desfruta dessa confiança, você desfruta desse relacionamento, todo lugar com Deus, é o melhor lugar, porque é o lugar onde nada para, nada limita. É
É o lugar onde a paz, que excede todo entendimento, está com você. É onde você percebe a presença de Deus e nada mais faz sentido. Entende? Então, hoje, a nossa vida, para se compreender o propósito da nossa vida, não tem outra forma se não for caminhando com Deus e com a sua palavra. Recebendo revelação e buscando cada vez mais intimidade, profundidade com Deus. E que ele diz assim, não haveria certo nem errado, nenhuma esperança seria alimentada para além dos ossos, para além dos nossos breves anos neste mundo. Né? Não haveria. Então, Isaías, deixa eu ver se tem esse versículo, porque esse versículo, esse aqui, Salmo 138:8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. É uma convicção de alguém que está dizendo, Deus irá cumprir o seu propósito comigo. Eu não preciso temer, eu não preciso ficar preocupado. Né? Descobrimos se a gente descobrir esse significado, nós descobrimos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Aí você não vai ficar nem estressado com ninguém. Você não vai ficar chateado, magoado. Você não vai transferir responsabilidade. Você não vai ficar julgando ninguém. Porque ninguém está te atrapalhando. Entende? Ninguém está interferindo no seu propósito. Ninguém está interferindo na sua vida. Mas você entende que todas as pessoas são peças fundamentais para Deus revelar cada vez mais a sua natureza. Aí sim você está comprometido com o seu propósito. Sendo assim, você tem convicção de que Deus está com você. E que não importa o que aconteça no meio do caminho, desse propósito que você conhece, que você já entende, que você tem convicção, você não tem o que temer. Por quê? Porque você confia em Deus. Assim como esse salmista está dizendo. Ele diz o quê? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, querido, assim, às vezes a gente vê muitos problemas por aí. Você vê que as pessoas acham que o casamento está errado, né? Casou com a pessoa errada. Eu acho que não deveria ter o filho que tem. Não deveria estar trabalhando onde está. Não deveria. Tem muita gente pensando dessa forma. Hoje o mundo fica com essa incógnita. Mas por quê? Por que a pessoa ela vive uma vida sem sentido? Simplesmente porque não tem convicção de que Deus o criou e tem um propósito para ele. E que estando ao lado dele, não importa. Deus sempre vai ajudar a gente a cumprir o nosso propósito. Né? Semana passada nós falamos que nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Né? Como diz um pastor aí, cada um tem uma senha e essa senha está esperando, né, ser chamada. Mas é bem provável de que Deus, ele olha para a gente e dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E eu desejo fazer parte disso, porque eu estou cuidando de você. Eu vou cuidar de você mesmo com os cabelos brancos. Se você estiver, entender o seu propósito, não importa. Não importa para onde você vá. Não importa o tempo que você está vivendo. Eu vou estar sempre cuidando de você. Querido, quando a gente... esse livro, ele é fascinante. Você precisa marcá-lo, você precisa estudá-lo, você precisa responder algumas perguntas. E a Bíblia diz, Deus é amor. O Rick, ele fala sobre isso. É um pastor que prega muito sobre o amor. E ele diz assim, a Bíblia diz, Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisa criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz, eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Descobrimos que esse significado e o propósito é o propósito divino somente descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência na nossa vida. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Hoje, não sei como que está a sua vida, mas a nossa vida só tem sentido se nós estivermos levando Deus a sério. O ponto de referência para a gente poder descobrir o nosso propósito, o verdadeiro sentido de vida, é ter um relacionamento com Deus. E isso engloba muitas coisas. A nossa vida particular, principalmente, antes mesmo da nossa vida de comunidade, antes mesmo da nossa vida de igreja, antes mesmo da nossa vida de fé, nós precisamos primeiro consertar a nossa vida com Deus. E como que eu faço isso? Tendo um relacionamento com Ele. Deus não está esperando você para simplesmente apontar, né, sobre você e jogar sobre você todos os erros ou todos os pecados que você cometeu. Não. Deus, ele não olha para o passado, ele está louco para levar você para o futuro e para o presente. Ele tem um livro que já foi escrito, a sua história já foi escrita. Você acha que Deus vai estar preocupado como um pai, vai estar perdendo tempo em estar falando com você sobre o seu passado? Não, ele quer mostrar para você o futuro.
Ele quer mostrar, ele vai falar assim, olha lá, você errou, olha lá, você perdeu tempo aqui, olha aqui, você parou 3 paradas, 4 paradas aqui, sendo que você poderia estar alcançando com mais tempo, com menos tempo, o seu futuro. Não, Deus não vai ficar fazendo isso. Deus, ele pode fazer milagres. Eu creio nisso. É por isso que eu amo esse Deus. É o nosso Pai, querido. É o seu Pai. Então, pare de ficar andando por especulação, vivendo por especulação. Comece a viver por revelação. Amém? Comece a viver por revelação. Deus, ele ama você. Sua vida tem uma razão. Aqui ele fala sobre um poema do Russell Kelfer. Russell Kelfer. Lá no final ele coloca assim: o trauma que você enfrentou não foi fácil. Eu tenho certeza que não foi fácil mesmo. E Deus lamentou a sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Deus deseja que você se desenvolva. Às vezes você fica olhando assim, mas por que tanto sofrimento? Por que tanta decepção? Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. E você tem que olhar para trás e agradecer. A Bíblia fala que nós devemos agradecer, dar graças a Deus a tudo. Essa semana eu estava num grupo de psicanalista e foi feita uma pergunta muito interessante. O que acontece quando uma fruta ela é picada pelo passarinho? Uma fruta é picada pelo passarinho. Coloca aí a resposta aí. Coloca aí, gente. O que acontece quando uma fruta é picada pelo passarinho? Muitas pessoas respondem, ela estraga, né? Ela estraga rápido. Não. Eu estava no Brasil e eu comi mamão lá praticamente todos os dias. Tem uma planta, meu sogro tem muitos pés de mamãos e todo dia tinha pé de mamão maduro. Tinha mamão maduro. E aí ele falava assim, vai lá tirar. E pegava a escada e ia lá e tirava. Mas o que eu percebia é que a fruta que estava com uma picada de passarinho, ela amadurecia mais rápido. Então hoje, talvez, o que falta em você é agradecer a Deus pelos momentos que você sofreu, pelas situações difíceis que você viveu. Até mesmo pelas ofensas que você teve de pessoas queridas, amadas que estavam ao seu lado. Ou próxima de você. Pelas decepções, né? É importante você começar a olhar a vida com um propósito. E aí você vai começar a agradecer. Porque toda vez que você é ferido, uma criança que é ferida muito cedo, ela amadurece mais rápido para a vida. Então, ao invés de ficar indagando ou até mesmo julgando, né, ou se vitimizando, está na hora de você pegar isso e começar a amadurecer. Por quê? Porque tudo isso está baseado naquilo que Deus está dizendo. Eu sempre estive com você, sempre estarei com você. Então, quando você olha para isso, você entende, a vida ela é dura. E eu tenho muito para aprender, porque aí eu não vou ficar sofrendo no meio do caminho. Quanto mais cedo eu aprender, eu vou perceber que a vida me fez amadurecer. Toda situação difícil deve levar para a gente uma consciência de gratidão. Você pode estar reclamando em algum momento da sua vida, mas quando você olha para trás, você vai perceber que você se tornou só a pessoa que você é hoje, devido às situações difíceis que você viveu. Então, com Deus, você não vai ficar preocupado. Com Deus, você vai estar vivendo uma vida com sentido. Você para de viver uma vida sem sentido e começa a viver uma vida com sentido. Deus, ele chama cada um de nós para podermos viver ao lado dele, para que ele possa devolver a nossa natureza. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual você acredita ser o propósito da sua vida? Responde aí nos comentários, se você puder. Se você puder, responde aí nos comentários. Qual você acredita ser o propósito da sua vida? Eu acredito que você já deve ter alguma revelação no seu espírito. Outra pergunta. Como você imagina que os seus talentos e habilidades podem ser usados para fazer a diferença no mundo? Porque foi para isso que você foi chamado. Para isso que é a sua existência. Na primeira aula você aprendeu que ninguém vive para si mesmo. Deus não vive para ele mesmo. Deus, ele não vive para ele mesmo. Até o ponto de você entender que até mesmo Deus se doou. Ele se deu. E ele morreu para que você tivesse essa vida que você tanto sonha. Descobrir o seu propósito. Qual é o próximo passo que você dará para descobrir, viver o seu propósito? É importante que você dê um passo. É importante. Isso é importantíssimo. Então, deixa essas perguntas para que você reflita sobre tudo isso. Ok? E aí, a próxima pergunta: o que você levará desta conversa para a sua vida? Querido, de tudo que você ouviu hoje, de tudo que você ouviu aí, coloca aí nos comentários, eu queria ouvir. Queria ver. O que foi mais importante para você? Talvez são coisas novas, mas tá, o que te leva agora, desafia você a tomar uma atitude, tomar uma decisão. A forma de pensar, ou até mesmo no comportamento, a forma de você ver a vida que você está vivendo. Talvez, eu acredito que Deus tem mostrado para nós, né, que nós somos abençoados por Ele.
Outra pergunta. Pergunta não, vamos para a conclusão. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Amém? É isso então, nós terminamos a aula, a segunda aula aqui hoje. Não fique apenas com esse comentário, pelo amor de Deus. Assim, você precisa voltar à página. Nós temos aqui, né, pensamento sobre o seu propósito de vida, tema de reflexão. Não sou um acidente, não existe isso. Você tem um propósito. Deus criou todas as coisas para você. Ele se planejou servir você a vida inteira. Ele se organizou para isso. Ele organizou o mundo para isso. E ele gerou você antes da fundação do mundo. Os seus dias estão escritos. Você precisa saber aonde você está lendo, ou de quem você está lendo o roteiro da sua vida. Nós precisamos buscar Deus, apontando os nossos olhos para aquilo que é a palavra, aquilo que é a verdade dele, para que a gente possa ler o nosso roteiro. O seu roteiro está aqui. O seu roteiro está aqui. Por enquanto, 40 dias, o seu roteiro está aqui. Faça esse compromisso, sabe? Se desperte para que, de fato, a gente tenha esse tempo de edificação. Né? E não fique só com você, comece a comentar com outras pessoas, convide outras pessoas também para participar. E nesse momento, assim, guarde a sua pergunta para que você possa perguntar e eu possa estar respondendo, assim, ou no momento da live, ou depois da live. Né? Mas tome decisão de começar conosco essa reflexão e ir até o final. Amém? De repente, nós vamos obter resultados que nós nem mesmo esperamos. Eu tenho certeza disso. Porque Deus ele vai estar revelando não só para mim, escute, não só para mim, mas para você também, algo de forma especial. Algo de forma especial vindo da parte dele. Amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Tem um versículo para você poder memorizar. Você não esqueça, Isaías 42, capítulo 42, versículo 2. A primeira parte você memorize esse versículo. Lembrando que também, né, a semana passada também tinha um versículo, né, de Colossenses para a gente poder memorizar. E eu vou estar fazendo algumas perguntas, alguns formulários. Sobre este estudo, nós teremos perguntas e você pode estar respondendo lá, tá bom? Depois eu mando o link para vocês e vou explicar como vai funcionar, tá bom? Forte abraço, queridos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Forte abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau.